pensando em viajar, eu peguei a cidade que eu acho assim mais encantadora que eu conheço, que é Toledo, que fica na Espanha. Já ouviram falar em Toledo? Então, imagine como é que isso vai cair no vestibular e no Enem. Cai assim no formato desse texto que eu trouxe aqui, vejam na tela, acompanhem, por favor, e que diz o seguinte: se encontra a 71 quilômetros do sul de Madrid. Todo mundo sabe que Madrid é a capital da Espanha. Então, é importante que vocês tenham conhecimento do que está sendo falado de uma forma mais abrangente, porque ele ajuda na hora da interpretação. Então, Toledo foi declarada Patrimônio Histórico da Humanidade. O que isso significa? Significa que o Patrimônio Histórico da Humanidade vai proteger, como o Patrimônio Histórico da Humanidade está protegida, melhor dizendo, de interferências que mude o seu estilo. Eles querem que permaneça o estilo medieval durante a vida toda. Então, significa que se você comprar uma casa, um terreno, qualquer coisa, você não pode chegar lá e fazer o estilo que você quer. Eu não posso pegar minha casa e pintar de verde, de amarelo, de azul. Eu tenho que ver o que é, se é permitido fazer. Eu não posso trocar janelas e colocar tudo de vidro. Entendeu? Por quê? Porque como ela é protegida pelo Patrimônio Histórico da Humanidade, você precisa pedir autorização para qualquer reforma que você queira, mesmo que seja seu patrimônio. Essa cidade compõe um importante conjunto histórico artístico, onde a cultura cristiana, judia e muçulmana se entremesclam de uma forma insuperável, ou seja, se mistura de uma forma insuperável e harmônica. Então, olha só, quando ele fala na cultura cristã, judaica e muçulmana, eu já falei para vocês que a Espanha ela foi conquistada pelo Império Otomano durante um período muito grande. Então, por exemplo, principalmente aí em Toledo, tinha muitas mesquitas. E quando a Rainha Isabel, né, a católica, ela fez a unificação do país, tornando todos aqueles reinos, né, reino de Castilha, reino da Galícia, etc., etc., formando em um único país, La Espanha. Então, ela fez o quê? Essa unificação, ela pediu que trouxesse uma identidade, né? Começando pelo idioma, que todo mundo falasse o seu idioma, que ela falava o castelhano, que é nada mais, nada menos do que o próprio espanhol. E aí, o que acontece? As mesquitas, por exemplo, né, que é do Império Otomano, essa arquitetura bem específica, ela foi transformada em igrejas, já que a Rainha Isabel era católica. Porém, muitos aspectos dessa arquitetura permanecem. Então, mesmo você indo hoje nessa cidade, vocês vão encontrar, né, nas igrejas ainda aquelas características que eram próprias das mesquitas, por exemplo, em termos de arquitetura. Ela é muito interessante. Como eu disse, a cidade de Toledo é assim uma das minhas preferidas quando se falam em cidade na Europa. Das que eu conheço, claro, né? Por quê? Porque é um passeio imperdível, né? Para quem está em Madrid, já que fica pertinho, só 71, 75 quilômetros, sei lá. Indo de ônibus e fica a menos de uma hora e pode você ter certeza que vai presenciar uma das mais lindas vistas panorâmicas de uma cidade medieval. No ponto mais alto da montanha, gente, assim, você olha e vê o rio Tejo se transformando, aliás, a cidade em uma fortaleza. E por causa disso, ela foi muito cobiçada por muitos anos, por muitos povos. Por isso, na minha opinião, ela é uma das mais bonitas que eu já vi. Não só na minha opinião, inclusive Albert Einstein dizia o seguinte: um dos dias mais bonitos da minha vida, Toledo é como um conto de fadas, uma pintura linda del Greco em uma pequena igreja, enterro de um nobre, entre as coisas mais produtivas que vi, realmente foi um dia maravilhoso. Albert Einstein. Mas, na minha opinião, eu acho ela também simplesmente encantadora. Como eu disse, vocês parecem assim um conto de fadas. Toledo foi uma cidade de grande importância, porque foi capital do reino visigótico, foi tomada pelos muçulmanos e depois capital do reino de Castela, até o momento que Felipe II mudou a corte para Madrid em 1561, época em que a cidade começou a entrar em decadência.
Além de ser declarada pela Unesco como Patrimônio da Humanidade, é chamada da Cidade das Três Culturas. Por quê, gente? Pensa aí, olha aí, questão de vestibular. Por que ela é, eu terminei de falar no slide anterior. Por que ela é chamada Cidade das Três Culturas, gente? Por quê? Porque até hoje permanece de uma forma harmoniosa as culturas, quais? Quais são as três culturas? Cristã, judaica e muçulmana, ou seja, islâmica. E aqui tem exemplos de como cai no Enem, né? Trabalhando essa temática de viagens e explorando gramática. Olha só, vejam. Nesse primeiro anúncio, tem assim, alta velocidade Abante Galícia, uma alta velocidade para Galícia. Galícia é uma das cidades que fica na Espanha e faz aqui o recorrido Santiago até Ourense. Los nuevos trenes alta velocidade Abante, inclusive, vejam só, eles falam muito de, quando vocês forem na Europa, vocês vão saber o que é isso aqui, então já vou logo avisando. Quando eles falarem em trem ABA, né? Na verdade, é ABA, que é alta velocidade Avante. Los nuevos trenes alta velocidade Avante Galícia reduzem o tempo de viagem de Santiago a Compostela a Ourense, llevará solo 38 minutos. Además, puedes comprar tu billete por internet e se ahorrarás todavia mais tempo. Muévete por Galícia de la forma mais cômoda, sustentável e segura. Está falando sobre a temática de viagem, a ideia de turismo, etc. Porém, eles exploraram da seguinte forma, eles perguntaram quais eram os verbos que estavam no futuro. E é um assunto que nós trabalhamos na unidade passada e que a gente vai continuar essa unidade, mas dentro da ideia de futuro, trabalhando perífrase verbal. Aqui a gente tem aqui, ó, llevarás, vocês iriam identificar que tem esse verbo llevarás e o verbo ahorrarás, que significa economizarás. Passando esses dois verbos para a perífrase verbal, ficaria da seguinte forma. Vas a llevar. Vas a ahorrar. Repetindo, vas a llevar, vas a ahorrar. Ok? Além disso, eu acho que ainda eles exploraram também a palavra todavia, que significa ainda. Nesse outro, ainda com gramática, tem assim, cruzeiro, vacaciones en el mar. Lembrem, a gente já trabalhou essa palavra, vocabulário. É importante que vocês aprendam que vacaciones significa férias. Embarca-te em um cruzeiro e prepara-te para viver umas vacaciones llenas de diversão e entretenimento. Vive a apaixonante experiência de viajar em um cruzeiro del que jamás te olvidarás. Então, ele fala para você embarcar num cruzeiro e se preparar para viver umas férias cheias de diversão e entretenimento. Viva uma experiência apaixonante de viajar num cruzeiro, de que jamais te olvidarás. A resposta dessa questão era só aqui, ó, te olvidarás, numa ideia de futuro. Bom, já falando na temática de viagem, viajar de cruzeiro é sensacional. Vocês têm que colocar lá na listinha de planejamento para o futuro. Lembra que eu já falei que vocês têm que planejar para o futuro? Aos 15 anos vou para Disney, de 15 aos 18 vou para Disney, Miami, Estados Unidos, Orlando. E aos 18, 20 vou para Buenos Aires, Argentina. De 20 aos 24 para a Europa. Lembra o que eu falei? Então, eu vou dar lá algum exemplo que vocês têm que colocar nessa listinha um cruzeiro. É sensacional, você entra nesse cruzeiro e lá tem uma vida paralela. É como se tivesse, assim, toda uma cidade dentro daquele navio. E ali você vai encontrar um shopping, tem seu quarto confortável, tem piscina, tem boate, tem restaurantes, não só um, vários italiano, gourmet, self-service, de todo tipo. E é muito interessante porque você economiza tempo. Se você fosse fazer um recorrido, como eles chamam, recorrido, né? Um tour pela Europa, por exemplo, você vai, tipo, Espanha e França. Então, você chega no aeroporto de Madrid, aí espera ali um pouco, pega uma ponte aérea, e aí demora, tem que pegar um carro para poder fazer o traslado, tudo isso você vai perdendo tempo. Com o cruzeiro, não, você está aproveitando o cruzeiro nesse tempo que você estaria perdendo. Aí você para aqui na Espanha, curte ali Madrid, um exemplo, depois volta, vai para França, para Paris, aproveita Paris toda, depois dali dentro mesmo, que você está aproveitando, indo para a piscina, tomando seu sol,
tomando seus drinks, indo para boate, fazendo tudo. É como se fosse o tempo de viagem. É muito interessante, vocês têm sim um dia que fazer um cruzeiro. E agora vamos começar o nosso assunto gramatical, tá bom? Nós vamos trabalhar. Então, a perífrase verbal que traz uma ideia de futuro, ele é formado da seguinte forma. Você conjuga. Resumindo, a perífrase verbal que traz essa ideia de futuro é formada da seguinte forma. Agora, pessoal, a gente vai fazer um pequeno exercício como revisão desse assunto, beleza? Então, nessa vinheta, ainda trabalhando com a ideia de perífrase verbal, pede para identificar a perífrase verbal existente. Aí vocês teriam que marcar, eu já marquei aqui, ó, basa barrar. Que também outra possibilidade é trocar essa perífrase verbal por um verbo com a ideia de futuro. Então, basa barrar ficaria barrará. Basa barrar a almoçar. Ele diz, estás louco? Não has visto lo peligroso que está no trânsito? Aí tem uma pergunta interpretativa sobre essa questão, que pergunta assim, qual o motivo, né, da graça, já que é uma tira cômica que ele traz aí? Ele quis dizer o seguinte, que um operário pergunta a outro se ele vai descer para almoçar, e ele responde que se ele está louco, que é muito mais perigoso o trânsito que está lá em cima. Vejam, não sei quantos metros lá na altura, ele acha que está mais seguro do que o trânsito que ele encontra na cidade atualmente. Aí, além disso, você acha que, veja aqui, acompanha ao lado, a expressão base a trabalhar, ou seja, perífrase base a trabalhar, utilizada pelo operário, na vinheta, transmite uma ideia de futuro imediato. E que a diferença do futuro, barrarás. Então, vou repetir. Se você usa basa, barrar, é o quê? Futuro. Só que é uma perífrase, porque ele é formado por dois verbos, bas e barrar. E barrarás também é futuro, só que é um verbo, tá bom? Então, veja, é uma perífrase formada pelo verbo ir. Você tem que conjugar primeiro, eu boi, tu bas, ele bar, nós outros vamos, vosotros vais, eles vão. No presente do indicativo, mais a preposição a, mais o verbo no infinitivo. Você formou a perífrase verbal que traz uma ideia de futuro. Nessa, ele pergunta assim, nessa vinheta, qual é o objetivo de riso, né? Já que é uma tira cômica? O que a gente vê? Tem que trabalhar primeiro a questão visual, depois a gente vai ler o texto. Vejam. Nós vemos que tem as caravelas, a gente vê que é a chegada, né, dos colonizadores na América, a gente está vendo os índios, e aqui a gente vê, pode ser um espanhol, no caso é um espanhol, tem uns índios e uma pessoa que está no meio. Eu lembro que uma das perguntas era qual era o papel dessa pessoa que está no meio, né, entre esse e esse, entre o interlocutor. Então, veja, a fala dele é, pergunta se nos vamos a quedar muito tempo. Primeira questão é, identifica a perífrase verbal. Tá aqui, vamos a quedar. O verbo ir, eu boi, tu bas, ele bar, vamos. A preposição a e o verbo quedar, que significa ficar. Então, ele manda perguntar aos índios se eles podem ficar mais tempo. Então, olha só. Os brancos aqui chegaram, né, na América e perguntam aos índios se eles podem ficar mais um tempinho. Resultado, a visita, que eram esses colonizadores, ficaram até hoje, nunca mais voltaram. Essa ironia é que é a parte que vocês deveriam interpretar. É o que traz a ideia de riso ao texto. Além das perífrases que trazem a ideia de futuro, nós temos essas perífrases que caem muito nas provas, que são as perífrases verbais que indicam obrigação. E aí a gente tem deber mais infinitivo, tener que mais infinitivo, haver que mais infinitivo. Os três trazem essa ideia de obrigação. Então, quando você fala, devo estudar mais para o exame, preciso estudar mais para o exame. Tenho que estudar mais para aquele exame, há que estudar mais para aquele exame. Todos três trazem a mesma ideia, a ideia de obrigação, que você precisa estudar mais para o exame. Qual é a diferença? Existe a diferença entre esse e esse. Que o verbo tener, ele exige um sujeito, ainda que esse sujeito seja oculto. Por quê? Porque o sujeito porque esse verbo é um verbo pessoal. Então, você coloca tengo, você tem que saber que se faz referência à primeira pessoa do singular. Eu tengo, tu tienes, ele tiene, nós outros tenemos.
Já o verbo haver, ele é um verbo impessoal, que significa que não tem sujeito. Então, só existe essa forma A e não existe outra possibilidade de você utilizar o verbo haver nessa situação. Valeu? A outra coisa que eu quero chamar a atenção a vocês, já saindo da ideia de obrigação, mas mostrando como é que cai nas provas, é usar o DB mais o DBD. Existe o DB mais infinitivo e existe o DBD mais infinitivo. Qual é a diferença? Quando você usa DB mais infinitivo, ideia de obrigação, você termina de ver. Porém, quando você usa deber de estudiar, deber de hablar, deber de telefonear, significa uma hipótese, uma probabilidade. Eu digo assim, ella habla muy bien espanhol, deve de ser argentina, deve de ser colombiana, deve de ser mexicana. Entenderam? Eu tô deduzindo que ela é mexicana, espanhola, colombiana, porque eu usei esse de. Esse de faz com que deixe de trazer essa ideia de obrigação e traz a ideia de dedução. Repassando, os três aqui trazem a ideia de obrigação. Deve estudar, tiene que estudar, hay que estudar. A diferença entre tener e haber, qual é? Tener é um verbo pessoal, logo ele vai ser variável, concordando com a pessoa. Então, quando você fala tengo, mesmo que você não escreva o yo, você sabe que se refere ao yo, primeira pessoa singular. Por quê? Porque ele é um verbo pessoal, ele exige um sujeito. Já o I só existe essa forma, porque não tem ele é uma oração sem sujeito, tá? Ele é invariável. E o verbo DB, ele tem um outro contraponto que cai sempre nas provas, porque cria essa dúvida, quando a gente usa a preposição de. Então, existe a possibilidade de você falar devo estudar e devo de estudar. Qual é a diferença entre devo estudar e devo de estudar? Devo estudar significa obrigação. Devo de estudar significa dedução. Aqui já é um resumo dessas perífrases verbais. Seria interessante que vocês anotassem no caderno para que vocês tenham esse material para estudo quando a gente for fazer o teste, tá bom? As perífrases verbais são o resultado de combinar formas verbais como se fosse apenas um único verbo. Então, eu uso dois verbos para trazer uma ideia de um, dois verbos e uma preposição para trazer uma ideia de um. Lembram? Vocês já sabem isso. Beleza. Aí, a gente tem aqui no primeiro quadro os verbos, as preposições trazem a ideia de obrigação. Hay que, tener que, deber de. Terminei de explicar isso. Trazem sempre a ideia de obrigação, de conselho. Hay que assistir sempre à classe, temos que respeitar as opiniões, deve ser decir la verdad, e assim sucessivamente. Nós também já estudamos agora, hoje, o IA mais infinitivo, que traz a ideia de futuro. Então, traz essa ideia de intenção, de planos. Vou a sair este fim de semana com os amigos, etc. E solé, que vocês também já estudaram lá na primeira unidade, que tem a ideia de costumar, lembra? Costumbre. Suelo ir los martes ao ginásio. Significa que costumo ir às terças-feiras ao ginásio. Empezar a significa o quê? Começar. Vocês têm que estudar isso, beleza? Olha só. Empezar, começo a. He empezado a receber classe de espanhol por Skype. Então, comecei a receber. Acabar de, terminar de. Ideia de terminação. Antônio acaba de levantar-se da cama. Ele acaba de levantar-se da cama. Volver a. Reiteração. Quero volver a ver essa película. Ou seja, repetir. Llevar sim. É uma ação contínua. Como assim? Llevo sem ir ao ginásio 2 meses. Então, eu já tenho assim, uns 2 meses que eu não vou no ginásio. Vou levando isso. Poner-se a. Poner-se a é a ideia de começo. Ana e Eva se puseram a charlar em la cafeteria. Semana que vem a gente continua com essas perífrases e a gente vai fazer bastante exercício porque cai muito nas provas. De vocês, mais assunto que vai cair na prova, no teste, melhor dizendo, né? Primeiro no teste, depois na prova. Aqui tem a parte muito mais importante desse assunto, porque na verdade é o que cai nas provas, né? Lá nos comentários, quero que você coloque os lugares para onde você já